Isso aqui é a versão reduzida de uma escultura muito famosa, chamada O Pensador. Mas o que faz um pensador? A resposta é óbvia. Um pensador pensa. Pensa sobre o quê? Bom, aqui a gente tem vários livros de pensadores do século XVIII que pensaram a realidade política e a realidade social do tempo em que eles viveram. As ideias desses filósofos foram muito importantes porque ajudaram a mudar essa realidade do século XVIII. Por isso, antes da gente conhecer as ideias dos filósofos, a gente precisa saber o que estava acontecendo na Europa no século XVIII. Século XVIII. Quase toda a Europa é governada por reis absolutistas. O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra as arbitrariedades dos senhores feudais. Os reis absolutistas governam seus países de forma autoritária. A justificativa dos reis para concentrar o poder e usá-lo como bem entenderem é o direito divino. Quer dizer, nessa época se acredita que o poder do rei vem de Deus. Com todo esse poder, o Estado interfere diretamente nas atividades econômicas. Esse sistema é conhecido como mercantilismo. A sociedade absolutista está dividida em 3 ordens ou estados. Em primeiro lugar, vem a nobreza. Em segundo lugar, o clero, ou seja, a igreja. E em terceiro lugar está o resto da população: os burgueses, os artesãos, os operários e os camponeses. Outra característica importante desse período é a intolerância religiosa. Por favor. Não, eu tenho mais o que fazer. Olha, a senhora conhece Locke? Não, quem é esse? É um filósofo inglês. Imagina a senhora que ele nega a origem divina do rei. Ele diz que a autoridade do rei é baseada no consentimento dos cidadãos. Trocando em miúdos, o que esse tal de Locke diz é que o rei só faz o que quer porque a gente deixa? De certa forma é isso mesmo. Agora, deixe-me apresentar outro filósofo, Montesquieu. Esse maravilhoso filósofo diz que o governo deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Peraí. Você está querendo me dizer que esse tal de Montesquieu sugere que o rei não faça ele mesmo as leis? Exatamente. Ele diz que as leis devem ser feitas por um poder à parte e reguladas por um outro poder. Olha que interessante. E o que mais o senhor tem aí? Voltaire. Esse é muito inteligente, muito divertido. Ele ridiculariza o absolutismo e é inimigo da igreja. E o meu favorito, Rousseau. E esse fala o quê? Segundo ele, as leis devem ser uma expressão da vontade do povo. Assim, a única forma de governo possível é a democracia absoluta. Gostei! Bom, pena que tudo isso só está no papel, né? Porque na prática eu continuo trabalhando duro para pagar um monte de impostos. O absolutismo estava com os dias contados. A burguesia tinha crescido muito na Europa e pagava caro para manter o luxo do rei, da nobreza e da igreja, que não pagavam impostos. Esse período em que o rei justificava o absolutismo dizendo que a origem do seu poder era divina, ficou conhecido como Antigo Regime. E com a crise econômica, as injustiças do Antigo Regime ficaram ainda maiores. Foi daí que surgiu uma reação intelectual contra o poder da época. As novas ideias exigiam que as condições de vida da humanidade fossem melhores. E os pensadores defendiam que o mundo deveria ser guiado pela razão. As teorias dos filósofos do século XVIII foram muito populares. Elas eram divulgadas em diferentes lugares e serviam aos propósitos dos grupos que combatiam o obscurantismo da igreja e o absolutismo real. Aquela foi uma época de grandes avanços nas ciências e nas artes. É por isso que a gente diz hoje que o século XVIII foi o século das luzes. Tanto é que, como você já sabe, as novas ideias provocaram a crise e a queda do antigo regime absolutista. Como século das luzes, por ter sido uma época de grande desenvolvimento no campo das ideias, da ciência, das artes e da cultura.